Se você é um advogado, é provável que já tenha experimentado algum tipo de esgotamento em um momento ou outro da sua carreira, seja por trabalhar longas horas, lidar com clientes difíceis ou simplesmente sentir que está ali preso numa rotina. Esse esgotamento, o famoso burnout, é um fenômeno real e comum na profissão do direito. Mas o que é exatamente esse esgotamento, Olivia? Bom, gente, o burnout é definido como uma experiência de estresse crônico no trabalho de longo prazo, né? Algo que não foi possível gerenciar com sucesso. Os sintomas desse esgotamento profissional podem incluir desde exaustão física e fadiga, até alguns sentimentos como distanciamento, desesperança. Só que o ponto é que, se não for controlado, esse esgotamento pode levar a sérias consequências, como perda de emprego, depressão e até mesmo ao suicídio. Então, embora seja normal experimentar, a gente não pode falar de trabalho que não tenha estresse, então isso faz parte. Existem alguns sinais que são importantes você estar alerta, porque mostra ali que esse estresse atingiu um nível mais perigoso. Então, se você estiver enfrentando algum dos sintomas seguintes que a gente vai falar aqui, talvez seja a hora de dar um passinho para trás e reavaliar a situação. Advogados aí acabam tendo longas jornadas de trabalho, são pessoas dedicadas, mas mesmo que você seja o advogado mais apaixonado, você pode acabar experimentando sim esse burnout. Então, nesse vídeo eu quero trazer 9 sinais de que você pode estar esgotado na advocacia. Mas antes, deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos materiais que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, se você está aí exausto o tempo inteiro, esse é um sinal de alerta. Então, se você achar que está constantemente cansado, mesmo depois de uma noite muito boa de sono, pode ser um sinal que você está passando aí por algum esgotamento profissional. Então, é que quando você está esgotado, quando você está vivenciando aí esse estresse crônico, o seu corpo está trabalhando horas extras tentando lidar com ele, o que pode levar a essa sensação de fadiga. O segundo ponto, se você tem dificuldade de se concentrar mesmo nas tarefas mais simples. Então, quando você está nesse processo aí de burnout, o seu cérebro está sobrecarregado e por isso pode ser difícil se concentrar até nas coisas mais simples. Então, se você está lutando aí para manter o foco, pode ser um sinal que você precisa de uma pausa. O terceiro ponto é se você está bebendo mais do que o normal. Muitas pessoas recorrem ao álcool como uma forma de lidar com o estresse, mas se você achar que está bebendo mais do que o normal, isso pode ser um sinal de problemas maiores. Então, se você está preocupado aí com essa situação, conversa com um médico, um terapeuta, um conselheiro que realmente pode te ajudar a lidar com problemas subjacentes. O quarto ponto é você perder o interesse no seu trabalho. Se você adorava trabalhar, mas agora, sente uma sensação de grande desconforto, medo, pode ser um sinal de que está passando por um burnout. Quando você está esgotado, é comum acabar perdendo esse interesse nas coisas que antes traziam alegria. Veja, gente, isso não é um sintoma que aconteceu um dia, que você sentiu, de repente, numa semana, né? Todos esses sintomas que eu estou falando aqui, eles estão acontecendo de uma forma recorrente, coisa que antes não era assim. Então, é esse olhar que você precisa ter dessa mudança grande que ocorreu para avaliar se, de repente, você está passando aí por essa questão do burnout na sua vida. O quinto ponto é que você assumiu muita responsabilidade no trabalho, mais do que deveria. Então, se você realmente está pegando tudo para si, né, é a síndrome do polvo que alguns profissionais têm, né? Então, muito mais do trabalho do que você pode lidar. Se você é uma pessoa centralizadora, com aquela ideia de que é melhor eu fazer, né? Porque senão eu não tenho tempo para delegar, eu não tenho tempo para ensinar e vem errado, etc. e tal, isso pode levar a um esgotamento de carreira, sim. Então, tentar fazer demais acaba te levando a uma sobrecarga excessiva, a um estresse. Então, aprende a delegar, aprende a não centralizar, a chamar pessoas para te ajudarem nessa questão da colaboração e também gerenciar bem o seu tempo para você poder fazer aquilo que é possível, entender, ter essa visão mais clara e realmente passar para os outros, né? Ou enfim, né? Negociar com seu chefe qualquer coisa, aquilo que não dá para você assumir e de repente buscar contratação. O sexto ponto, você está pulando refeições ou não está com a
comendo alimentos saudáveis por falta de tempo ou de motivação. Então, quando o seu trabalho está consumindo todo o seu tempo e energia, é muito comum que os hábitos alimentares saudáveis voem pela janela, e isso pode levar a ganho de peso, pode levar a fadiga, outros problemas de saúde no futuro. Se você não cuidar da sua saúde, naturalmente não vai conseguir cuidar do seu trabalho. Então, assim, busca arranjar um tempo para refeições saudáveis, mesmo se assim, se em determinado momento você está louco, precisa levar ali um almoço para comer determinado dia na sua mesa, mesmo que não seja essencial, né? É importante dar essa pausa e tudo mais, mas precisou um dia e tal, faz isso para comer algo mais saudável e não deixar de comer, né? Porque é importante aí você ter esse momento para si. Naturalmente, a gente precisa de energia. Se a gente está colocando energia para fora, a gente precisa de energia para dentro. Além do mais, ter um tempo para colocar aí algum exercício, que isso ajuda muito a aliviar o estresse, muda até a forma como o nosso cérebro processa as informações, a concentração, a produtividade, o bem-estar. Então, por mais que o exercício físico aí seja super falado, muita gente evita de fazer, não tem tempo para isso. Então, se atenta para essas coisas que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Bom, o próximo ponto é você observar que está se isolando de amigos e familiares. É natural que a gente precise um tempo para nós mesmos, muitas vezes, mas se você achar que está evitando completamente interações sociais, esse pode ser um sinal do burnout. Quando a gente está estressado, muitas vezes a gente acaba se refugiando em nós mesmos como um esforço para poder lidar com isso, mas a interação social é crucial para manter a saúde mental e realmente pode ajudar a reduzir os níveis de estresse. Então, certifica de agendar algum tempo de qualidade com amigos, com entes queridos, para conexões aí significativas. O 8º ponto, você se tornou impaciente, mal-humorado, muito irritado, parece que todo mundo tá te enchendo o saco, tá te entendendo errado, as pequenas coisas do dia a dia estão ali te incomodando muito mais do que costumavam. Então, essa impaciência e mau humor são alguns sinais comuns do estresse. Isso ocorre porque quando a gente está trabalhando sob essas condições, né, muito estressantes, os nossos cérebros secretam cortisol, um hormônio que faz com que a gente seja mais reativo. Então, tenta respirar fundo algumas vezes antes de responder a alguém, se necessário, dar aquela afastada da situação até conseguir se acalmar. Essa gestão de emoções é super importante. E o 9º e último ponto, suas prioridades mudaram. Então, por exemplo, você valorizava passar o tempo com a família, mas agora descobre que está trabalhando até tarde da noite, regularmente. Isso pode significar que você se concentrou demais no trabalho e pode levar a sentimentos de culpa, a ressentimentos, a isolamento. Então é importante parar para refletir, fazer esse balanço do que é mais importante para você e garantir que as suas ações reflitam esses valores. Bom, gente, o desgaste na carreira está aumentando entre os advogados, esse esgotamento. Se você estiver enfrentando esses sinais, é importante buscar ajuda antes de que a situação piore. Há muitas maneiras de obter essa ajuda, terapia, coaching, além de realmente fazer mudanças nos seus hábitos de trabalho. Não ignora esses sinais de burnout na sua vida, tá? Busca realmente obter ajuda antes que seja tarde demais. Bom, esse conteúdo que você viu aqui é uma pequena parte de uma palestra que eu dou para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos com o objetivo de realmente levar essas informações e os colaboradores possam ser treinados, ter esse olhar aí para a saúde mental de todos e aumentando o desempenho, consequentemente o resultado da organização. Então, se você quer saber mais sobre essas palestras para advogado e levar esse tipo de conteúdo aí para o seu pessoal, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Um super abraço para você.